Olá pessoal, seja bem-vindo a PS Bruno Biggs. Mas aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo aula. Olá, antes de começar este projeto eu gostaria de aqui deixar um alerta que assistisse esse vídeo até ao final, porque aqui não vai haver recortes, não vai haver nada tipo de esconder coisas. Nós vamos fazer exatamente o projeto do início até ao fim, em todos os detalhes. Então assista o vídeo até o final para que você possa ter aquela ideia de como é feito mais ou menos esse tipo de projeto na qual eu vou aqui fazer. E também, sem dizer de muita coisa, se realmente gostaram deste vídeo ou do meu canal, por favor inscreva-se no meu canal a fim de ajudar o conteúdo feito aqui. Então bora ao vídeo. Então já tenho aqui mais ou menos a minha folha, neste caso no ambiente. Mais ou menos as dimensões que eu usei para esta folha são de mais ou menos a 4000. Só dar um Ctrl N para criar um novo documento, para mais ou menos termos certeza de largura que eu usei mais ou menos de 4000 e altura 5000. E deu este resultado. Ok, então primeiramente aqui o que vamos fazer, vamos criar uma nova pasta. Criando esta pasta que vou renomear de fundos. Veja como é feito. Não é só que os objetos, na maioria do pessoal na qual faz este tipo de coisas não criam, não organizam os seus projetos. Então veja que eu criei uma pasta denominada fundos. Aqui só vai entrar fundos. Então primeiramente eu venho aqui, nesta opção de ferramentas de caneta, clico esta terceira opção aqui, ok? Uma vez que ela é selecionada, o que vamos fazer? Vamos mais ou menos criar os primeiros efeitos aqui, na qual vamos incorporar dentro da nossa pasta. Então primeiro venho dando clique mesmo a partir de fora, mais ou menos aqui, então mais um clique aqui e venho aqui, venho dando cliques mais ou menos assim, como se fosse, ou melhor, este aqui tem que sair mesmo, mais ou menos, vir aqui e criar esta onda aqui mais ou menos, e venho fecho aqui, certo? Inclusive também eu aqui posso aumentar, desta forma. Então você também, uma vez que você já cria, também pode navegar normalmente com esses objetos, Então feito isso, eu vou clicar com o botão direito do meu mouse e venho em criar seleção, para mais ou menos fazer a seleção de toda essa linha que eu mais ou menos acabei de desenhar. Aqui no raio, deixa-me dizer, clique em OK, ele vai fazer a seleção. Feito isso, nós vamos vir neste objeto de minha lua, vamos dar um clique e vamos selecionar a primeira opção, cor sólida, para mais ou menos aplicar uma única cor, certo? Ok, então feito isso, já que esta aqui é a minha primeira forma, vou dar um OK. Ao dando um OK, vou apertar no meu teclado Ctrl J, a fim de duplicar essas camadas. Então nesta de baixo eu vou dar dois cliques e mais ou menos vou adicionar uma cor diferente. A cor na qual eu vou usar, essa que está aqui, o código desta cor está aqui, é FFBA9A, está ali aplicado. Então feito isso, agora eu vou dar um Ctrl T para mais ou menos fazer a seleção daquele meu outro objeto que está por baixo, e feito isso eu vou mais ou menos ampliar, vou ampliar mais ou menos assim, ampliando, mais ou menos fica desta forma, dar dois cliques, ok, feito isso, só posicioná-lo bem aqui. E feito isso, o que vamos fazer? Vamos adicionar um outro efeito aqui, onde nós vamos incorporar a nossa imagem publicitária. Lembrando que este objeto também estará aqui na pasta fundos, estará nesta pasta de fundos. Então para isso
seleciono novamente a minha caneta mágica, né? E crio mais ou menos o efeito na qual eu quero aplicar. Veja, fecho, né? Mais ou menos mesmo assim, desta forma. Poderia só aumentar mais um pouco e diminuir aqui, né? E ficar mesmo desta forma, certo? Ok. Então, botão direito, criar seleção, ok, vir aqui neste objeto de minha lua e cor sólida de novo. Então vamos adicionar uma cor diferente. A cor aqui não vai importar porque nós vamos adicionar uma imagem dentro dela. Então pode adicionar qualquer cor que você achar conveniente, não tem problema. Ok, uma vez que já temos o nosso objeto, vamos dar 2 cliques, não no texto, porque se der 2 cliques ele vai selecionar o texto, não é isso que eu quero. Tem que dar 2 cliques aqui fora para abrir esta paleta de estilo, certo? Então, aqui em paleta de estilo, nós vamos selecionar a parte dos traçados para mais ou menos adicionar um traçado. O meu já está o traçado com tamanho mais ou menos 80, que eu vou usar tamanho 80 e com a cor branca mesmo, ok? E feito isso, vamos dar um ok para aplicar. Agora feito isso, vamos vir aqui na nossa pasta, vamos selecionar a imagem na qual arrastar dentro dela, ok? Vamos arrastar a imagem aqui, chegar aqui no Photoshop, vamos soltar, ok? Já temos a nossa imagem, vamos ampliar um pouco a fim de tapar todo o objeto que nós criamos, né? Dar um ok. E feito isso, nós já temos a imagem que está por baixo do nosso objeto. E nós queremos incorporar essa imagem dentro daquele objeto. Para isso, o que vamos fazer? Vamos vir aqui por cima dessa imagem, botão direito, vamos vir em criar máscara de corte. Automaticamente a imagem agora fica por dentro desse objeto, ok? Ok, feito isso, o que vamos fazer agora? Vamos fechar essa pasta, certo? Botão direito, vamos adicionar uma cor mais ou menos laranja para identificar que estes objetos têm a ver com esta pasta, ok? Feito isso, vamos criar uma nova pasta. Aqui vamos dar o nome de essa pasta, vamos dar o nome de efeitos, ok? Vamos adicionar alguns efeitos nessa pasta, inclusive até vou adicionar também já uma cor, poderia ser, vou adicionar um azul mais ou menos, ok. Então, o primeiro efeito que nós vamos fazer é um efeito muito interessante, de círculo com algumas partes, como se fosse de um círculo com alguns traçados, ok? Vamos ver na prática para mais ou menos sabermos de que eu estou a falar. Então, vem aqui, cria uma nova layer. Ao criar uma nova layer, clica no teu pincel, né? Teu pincel, e veja com o botão direito, ele vai abrir esse pop de menu, veja qual é o brush que está definido. Selecione o segundo, mais carregado, né? Ok? Então, feito isso, vamos dar um clique mais ou menos aqui nessa toda a parte branca para mais ou menos criar este círculo, ok? Feito isso, vamos vir aqui neste objeto de seleção. Caso não esteja, ele está na primeira posição, essa ferramenta de leitura de retangular. Ou aperta no seu teclado a letra M, automaticamente selecionará esta opção. Então, feito isso, nós vamos ampliar com Ctrl+, Ctrl. Então, vamos ampliar e mais ou menos criar uma linha, mais ou menos assim. E feito isso, vamos apertar Delete no nosso teclado para começar a eliminar, ok? Arrasta mais ou menos aqui, Delete, arrasta, Delete, arrasta um pouco, aperta Delete e assim sucessivamente, né? Vai sempre fazendo isso até que concluires toda a... Ok, tá aí feito. E por último, para tirarmos a nossa seleção, você dá um Ctrl D ou uma vez que já está selecionado, dá um clique aqui fora, ok? Vai tirar aquela seleção. Agora, este nosso objeto, nós vamos arrastá-lo mais ou menos aqui. Em primeiro lugar, vamos arrastar aqui e vamos dar 2 cliques por cima dele, 2 cliques.
Ao dar 2 cliques, vamos mais ou menos vir aqui em sobreposições de cor e vamos adicionar uma cor branca. Dar OK. Lembrando que a opacidade tem que estar em 100%, certo? OK também. E feito isso, vamos dar um Ctrl T. Vamos diminuir este objeto, mais ou menos até esta posição, e confirmarmos. Vamos dar um Ctrl J para duplicar. Agora vamos arrastar este objeto em outro lugar, né? Pode ser aqui, pelo menos aqui, posicioná-lo aqui mesmo, né? Vou dar mais um outro Ctrl J e vou dar um Ctrl T e vou arrastá-lo mais ou menos nesta posição e vou diminuir um pouco, mais ou menos aqui. OK. Feito isso, também vou dar mais um Ctrl J e posicioná-lo agora aqui. Dar um Ctrl T, dar um Ctrl T e vou diminuir ainda mais, firmar e posicioná-lo aqui. OK, já temos os primeiros efeitos. E feito isso, agora vamos criar outro círculo aqui. Então o que vamos fazer? Vamos vir aqui nas nossas formas, neste objeto, nas ferramentas de retângulo, talvez o teu esse que estará lá. Então vem aqui, selecionar a ferramenta de elipse, que cria um círculo. Aperta Shift, então para mais ou menos te criar um círculo perfeito. OK. E feito isso, ele vai abrir as opções aqui nas propriedades. Caso você não tenha esta parte das propriedades, é só vir em janelas e selecionar as propriedades, certo? OK. Então, aqui nas propriedades, vamos tirar o fundo. Clica então para o fundo e clica nesse objeto. Ele elimina o fundo. Vem aqui no traçado, adiciona a cor branca e vamos aumentar a opacidade mais ou menos a 20 pontos ou 20 px. OK. Feito isso, ele cria esse círculo. E feito isso, também vamos dar um Ctrl T e vamos diminuir este nosso círculo mais ou menos até esta posição. Enter. OK. Feito isso, vamos dar um Ctrl J e vamos mais ou menos pegar esse e arrastar agora aqui, assim, né? Dá um Ctrl J novamente e vamos duplicar e vamos arrastar este mais ou menos onde aqui, pode ser. Vamos diminuir mais um pouco, só para criar algo interessante. Ctrl J novamente e vamos arrastar agora aqui. Duplicou, Ctrl J, vamos arrastar, vamos ampliar para ter mais a visibilidade dos nossos efeitos. Este eu vou aumentar inclusive um pouco, tentar aqui desta forma, certo? OK, e feito isso daqui, falta nos adicionar mais ou menos 2 barras aqui. Então eu vou clicar na imagem, ela automaticamente te volta nos fundos, certo? Então feito isso, você vai selecionar esta opção. Vamos escolher um retângulo, esta primeira ferramenta retângulo, e vamos criar mais ou menos uma linha assim fina, uma reta, OK? E aqui vamos adicionar a cor branca nas propriedades. Inclusive, se você baixar mais um pouco, tem essa opção aqui. Deixa só calma, só esconder. OK, essa opção aqui nós vamos adicionar mais ou menos, seleciona todos estes zeros em px e mais ou menos aplica 50 pontos, OK? Para mais ou menos no círculo criar estas curvaturas aqui nos retângulos, certo? OK, então feito isso, eu adiciono mais ou menos aqui o meu retângulo nesta posição. E uma vez que aqui já está aplicado, então vou dar um Ctrl, aliás, botão direito do mouse, vamos vir também em criar atributos de forma, acho. Vamos vir aqui em mesclar, criar máscara de corte, criar máscara de corte para entrar dentro também, né?
Ok, agora já está dentro. Então, feito isso aqui, vamos duplicar com Ctrl J, né? Duplicar com Ctrl J e mais ou menos criar este efeito aqui, né? Só posicioná-lo aqui. Então, feito isso, eu vou fechar essa pasta e vou voltar na minha pasta. Também esse defeito vou fechar. Esses são os meus efeitos, esses são os meus fundos, certo? Aqui, por cima desta, eu vou criar mais outra pasta na qual vou dar o nome de textos e também vou mudar a cor para a cor vermelha, certo? Veja a organização como é feita. Não só criar, tem que organizar sempre os projetos, isso vos dá credibilidade, ok? Então, agora vamos nos nossos textos. Para isso, nós vamos criar primeiro os nossos textos. Então, o que eu vou fazer? Mais ou menos, eu vou pegar, inclusive, o meu logotipo oficial da peça. Só pegar aqui. Vou arrastar o meu logo, esse preto, pode ser este. Vamos pegar esse branco. Eu arrasto mais ou menos aqui dentro do meu projeto. Vou posicioná-lo mais ou menos nesta posição aqui, ok? E como o logo é branco, também o fundo é branco, então não está mal vendo. Para isso vou dar 2 cliques aqui, abrir essa paleta e vou adicionar a sobreposição de cores. E aqui vou mudar a cor mais ou menos para só ver bem objetos. Clicar. Então eu vou escolher mais ou menos esta cor mesmo, fundo, para criar uma coisa mais combinada, ok? E feito isso, uma vez que aqui já temos nosso logotipo, certo? Inclusive aqui eu posso adicionar mais um outro texto. Poderia ser algo claro, mas eu vou deixar mesmo desta forma. Então, por baixo deste logotipo, eu vou adicionar o título. Vou dizer, o nome deste título vai ser Seminário para vou dar Enter, seu negócio, certo? Ok, aqui eu vou dar um Ctrl A para fazer a seleção de todo o texto e vou aumentar mais ou menos o tamanho desta minha fonte. Inclusive eu vou mudar também esse estilo de fonte. Eu vou adicionar uma fonte um pouco mais, eu acho que este tá bom. Então vou selecionar isto. Como o meu texto está muito grudado, se calhar no teu já não estaria com estas formatações, mas caso também no teu tenha encontrar essa dificuldade que os textos de cima e tanto como de baixo está bem assim grudado, você vem, clica nesta opção, vai abrir esse pop de menu e aqui podemos adicionar automático, ele automaticamente volta na sua forma original, certo? Então, feito isso, ok, então pessoal, continuando, né? Então aqui nós já temos o nosso texto, ok? Vamos confirmar, ou melhor, vamos trocar a cor. Então Ctrl A para fazer a seleção de todo o texto, clica nesta opção, ou pode vir nesta ou nesta aqui, clica, vai nos abrir esse seletor de cores. E aqui nós vamos selecionar esta cor aqui, ok? Dar um ok. E agora vamos selecionar esta parte apenas, texto. Vamos novamente lá e selecionar esta outra cor aqui, ok? Vamos mais ou menos deixar um pouco mais forte, para não que desta forma, acho que está perfeito assim. Dar um ok e confirmar também aqui, certo? Agora, feito isto daqui, vamos adicionar algo aqui. Deixa eu ver o que vamos acrescentar. Vamos vir aqui nas nossas formas
botão direito para nos abrir esse pop de menu e vamos vir na ferramenta de linha. Clica e feito isso, você vem mais ou menos aqui e cria uma linha. Então aperta Shift para criar uma linha reta, né? Que se deixar ele nos dê essa liberdade. Então clica Shift para criar uma linha reta, mais ou menos até esta posição, solte. Ok? Aqui em pixel, aqui por cima, vem nessa parte de pixel e aumenta mais ou menos. Então, mais ou menos, eu acho que vou deixar 20 pontos, ok? E feito isso daqui, aqui nós poderíamos adicionar um outro texto, que na qual um texto adicional deste título aqui. Então, com nossa ferramenta de texto, nós vamos vir aqui, vamos selecionar mais ou menos assim para criar um texto. O Photoshop 2020 ele já nos cria um texto, então aqui você pode adicionar o texto do seu projeto, algo assim que você quer mais ou menos aqui publicitar, poderia adicionar aqui o teu texto normalmente. Vamos diminuir o tamanho desta fonte mais ou menos a 18 pontos, para mais ou menos ter este tamanho aqui, ok? Vou posicioná-lo mais ou menos na mesma medida com o título e aqui também mais ou menos na mesma medida, certo? E confirmar. E vamos subir um pouco, mais ou menos até esta posição aqui, ok? E feito isto, ok pessoal, então uma vez que feito isso, o próximo passo vai ser que vamos adicionar algumas informações extra aqui nessa parte branca de baixo. Então dá o teu Ctrl mais para mais ou menos ampliar e posicionar esta posição aqui, ok? Mas antes disso, só vamos pegar algumas informações que saíram, que não estão dentro da pasta. Primeiramente você seleciona este, aperta Shift e vem até a última, dá um clique para fazer a seleção de todos e com o botão direito você pega, ou esquerdo neste caso, arrasta até dentro da pasta e solte, ok? Agora podemos fechar nossa pasta, tudo já está aí, né? Os textos todos estão dentro da pasta. Agora feito isso, vamos criar mais uma outra pasta. Esta vamos adicionar ícones. Também vou adicionar uma cor violeta, ok? Só para diferenciar. Ctrl mais para ampliar, ok? Agora vamos vir aqui no nosso ambiente, vamos pegar essa imagem, esta e esta, vamos arrastá-las, essas três imagens dentro aqui do nosso projeto, dar um clique, e esse aqui vou ampliar também e vou confirmar, ok? Vou fazer a seleção de todos, pode ser com Ctrl ou com Shift, vou selecionando estes e dar um Ctrl T para fazer a seleção de todos. Vou diminuir estes, né? Ampliar só um pouco e posicioná-los mais ou menos aqui, né? Vou ainda diminuir mais e confirmar, ok? Então selecione esta primeira, mais ou menos vamos posicioná-la aqui. Esta segunda eu vou mais ou menos adicionar aqui, ok? Vou selecionar agora novamente todos com Ctrl, então Ctrl T, fazer a seleção e diminuí-los mais ou menos nesta posição, ok? Agora vamos aplicar, clicar Ctrl R, né, para ativar as réguas, Ctrl R, e vem nesta posição, arrasta uma régua mais ou menos até esta medida aqui. Ok, feito isso, vamos ampliar aqui e pegar os nossos ícones, agora adicioná-los mais ou menos na mesma medida com aqui, né? Só ampliar bem. Ok, feito isto, vamos agora adicionar textos correspondentes a esses ícones. Então primeiro aqui a data de hoje é 13 de 5 de 2021.
ok? Posicioná-lo aqui e confirmar. Vou dar um Ctrl J para duplicar esta camada e arrastá-lo aqui. E aqui vou adicionar a hora. Neste exato momento são 19 horas, mais ou menos. 19 horas e 30 ou 42 na verdade minutos. Então aqui está nossa hora, ok? Ou melhor, eu poderia só deixar 19 horas e 42, adicionar desta forma, ok? E em seguida vou dar um Ctrl J novamente para duplicar esta camada e posicioná-lo aqui. Aqui vou adicionar o local, pode ser 1º de maio, pode ser traço, zona B, né? E confirmar. Agora, o que vamos fazer? Ou melhor, também posso tirar a zona e deixar só 1º de maio, não ficar muito comprido. Então, o que vamos fazer agora? Vamos adicionar esses ícones todos. Primeiramente, vamos comprimir todos esses ícones. Então, para isso, esses são os ícones, os 3. Eu faço a seleção. Vou dar um Ctrl E para comprimir em um único objeto. Mais ou menos vou renomear isto. Vou só adicionar uma letra. Ok? Você dá 2 cliques aqui por fora para abrir esta paleta. E vamos adicionar a sobreposição de cores para mais ou menos ter a mesma cor com o fundo, com as letras correspondentes daquele flyer, ok? Então vamos confirmar e então é isso daqui. E para dar até aqui eu acho que já está perfeito o nosso flyer. Então eu poderia dar mais também outros retoques a respeito destes. Por exemplo, eu poderia acrescentar ainda mais esses barras, mais ou menos. Venho aqui, ferramenta de retângulo, clica. Vou dar um clique mais ou menos aqui nos fundos para me levar exatamente na parte dos fundos. Clico aqui neste primeiro objeto dos fundos que está por cima. Vou criar uma nova layer, imaginando que isso está dentro da pasta de fundos. Primeira layer, criar uma camada nova. E agora aqui, o nosso retângulo, você cria, né, mais um retângulozinho aqui, né? Inclusive vamos adicionar 300 pontos aqui e dar Enter também, ok? Para mais ou menos nos criar este efeito. Inclusive está muito grosso, vou diminuir ela mais ou menos aqui nesta posição, está perfeito. E também fazer isto daqui, né? Isso está assim, né? Poderia ser assim. Vou selecionar os dois com Ctrl e dar um Ctrl E. Agora fez uma única e a partir disso vou duplicar esta camada e venho aqui mais ou menos também posiciono mais um outro aqui, né? Mais ou menos criar este efeito interativo, ok? Então vou só fazer só subir um pouco mais aqui. Então é isso, pessoal. Temos aqui o nosso flyer bem feito, bem simples e prático. Então, pessoal, é isto. Espero que tenham gostado dessa videoaula. E se realmente vocês gostaram dessa videoaula, inscrevam-se por favor no meu canal, a fim de ajudar este canal a crescer. O canal só tem poucos inscritos e isso me deixa um pouco triste por parte de todos que acompanham o canal, que não apoiam. Fico muito triste. Então, por favor, apoiem sempre o canal, dá aquele like, dá mesmo, comenta qualquer coisa se você gostaste de uma montagem, de uma videoaula na qual eu fiz, gostaste, escreve mesmo, ok? Escreve, porque assim eu ganho mais a credibilidade, ganho mais aquela coragem de trazer novos conteúdos para este canal, porque este canal foi mesmo feito para este efeito. Então nos vemos na próxima videoaula. Até lá.